Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Casos de Polícia e na presença da nossa querida delegada, a doutora Raquel Galinatti, que já esteve à frente de diversas investigações e hoje está aqui no nosso estúdio para falar sobre um caso bastante interessante. Uma mulher de 23 anos, que foi identificada como Marcela Ferrighetti, olha só, uma moça de 23 anos, que é considerada uma das mulheres mais procuradas do Espírito Santo, tanto pelo tráfico de drogas como também por homicídio. E essa moça, ela se entregou à polícia no domingo, dia 6 de agosto, faz pouquíssimo tempo, e ela disse que ela se entregou à polícia por conta do pedido de um filho de 6 anos. Então esse filho dela chegou até a mãe e pediu para ela se entregar à polícia. Foi nesse momento que ela se sentiu assim, vamos dizer, caiu na real e decidiu se entregar à polícia. Então nós vamos trazer todos os detalhes de quem que é essa moça aqui para vocês hoje, como que ela agia, qual era o modus operandi da sua quadrilha, como que ela agia no tráfico de drogas, como que ela agia nos homicídios. Essa moça está presa, ela já foi presa inclusive diversas outras vezes anteriormente, era procurada pela polícia e, como eu disse, se entregou. Mais uma vez, ela atuava no Espírito Santo, então nessa região do Espírito Santo e principalmente em regiões serranas é onde ela praticava esses crimes. A Marcela ela tem outros filhos, não só esse de 6 anos, tem outros 3 filhos, um de 4 anos, um de 3 anos e um bebê de apenas 9 meses. Ou seja, uma mãe de família de 4 filhos que estava aí envolvida no mundo do crime. Estamos aqui com a doutora Raquel Galinatti, mas antes de começarmos sobre esse crime, vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba cerrada e estou vestindo uma lã preta, uma calça jeans azul e tênis preto. Estou sentado em uma cadeira também preta. À minha esquerda é uma mesinha de centro com 2 canecas. A nossa convidada, a delegada Raquel Galinatti, tem cabelo castanho na altura do ombro, pele branca, está com um batom, um lenço cinza no pescoço, veste um conjunto social azul marinho e uma blusa preta e está de salto alto. Atrás de nós, uma grande televisão, a qual ficam passando as imagens do quadro Casos de Polícia e 2 holofotes. Agora sim, estamos prontos. Delegada, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal, sempre trazendo pra gente, pra nossa discussão, para nosso bate-papo, casos intrigantes que chamam a atenção da nossa população, da nossa sociedade e casos de repercussão. E aqui temos um caso de uma mulher de apenas 23 anos, e isso que me intriga muito, que me cria um ponto de interrogação. Como que uma moça de 23 anos é uma das mulheres, é considerada uma das mulheres mais procuradas do Espírito Santo? Então conta pra gente quem que era a Marcela Ferrighetti, o que ela fazia e como que ela se envolve e o que o crime traz para ela também quando a gente trata de tráfico de drogas e homicídios. Léo, o que tudo indica é que ela já era uma criminosa contumaz, já era uma traficante, conhecida ali na região do Espírito Santo. E, infelizmente, a gente tem uma realidade social aqui no Brasil muito triste, que é a realidade da maior porcentagem de jovens neném, a segunda maior porcentagem de jovens neném do mundo. O que são jovens neném? Nem trabalham e nem estudam. Cria uma camada de vulnerabilidade social muito grande para serem cooptados pelo crime. Quando a gente vê a faixa etária dessa mulher, já com 4 filhos, já liderando um cartel de drogas, como se fosse líder dessa associação criminosa no tráfico de drogas, já tendo praticado homicídios, claro que ela não iniciou agora. Claro que essa carreira criminosa deve ter se iniciado realmente precocemente, já na infância ou adolescência, justamente por provavelmente fazer parte dessa geração nem-nem. E essa geração nem-nem, nem trabalha, nem estuda, e infelizmente é por culpa do governo que não dá condições para que esses jovens sejam inseridos ali na malha educacional. Então a gente tem a obrigação do Estado para proporcionar educação, esporte, lazer para essas crianças sem acesso de uma estrutura familiar e sem acesso ao que o Estado deveria proporcionar, que é a educação, elas ficam completamente vulneráveis para serem cooptadas pelo crime. Antes, a gente tinha uma situação em que o Brasil, um grande celeiro de esportistas, jogadores de futebol, então eles iam nas comunidades carentes, esses caçadores de talentos, para poder caçar talentos para o futebol. Hoje, chegam lá,
esses jovens já foram precocemente cooptados pelo crime. É uma hipótese que esta mulher tenha sido cooptada pelo crime de forma muito precoce, tenha já sofrido toda a influência das organizações criminosas. E a gente tem várias situações a serem abordadas aí, né, Léo? Porque várias situações causam estranheza. O que causa estranheza é que a gente sabe que é um número muito ínfimo de mulheres que lideram dentro da criminalidade organizações criminosas. Exatamente. Inclusive, quando você traz pra gente esse histórico criminal, eu tenho a informação de que ela foi presa já em 2018 por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Em 2021 aconteceu uma outra prisão e em janeiro de 2022 ela passou a cumprir prisão domiciliar. Ou seja, se a gente considerar 2018, 5 anos atrás, ela era menor de idade. Certo? De 17 para 18 anos. De 17 para 18 anos, ela poderia, na verdade, ser menor de idade, né? Ou seja, ela começa nessa carreira criminosa. Isso se a gente não considerar que ela já estava antes, mas nunca foi apreendida, nunca foi presa, enfim. Ela já pratica esse crime já há algum tempo. E normalmente funciona assim, né, delegada? A gente vê que esses jovens que começam nessa carreira criminosa, eles ascendem no crime e por lá perpetuam, continuam, né? Eles ascendem no crime, são usados, são instrumentalizados realmente pelo crime por causa das penas pífias, praticamente inexistentes, para os menores que praticam crimes de tráfico de drogas, crimes hediondos, homicídios, né? Então a gente sabe que já utilizando como respaldo uma legislação muito fraca para aquele menor, para aquela criança ou adolescente que pratica um ato infracional correlato a um crime ou uma contravenção penal, é muito mais vantajoso para aquela organização criminosa, para aquela associação de marginais, utilizar esse menor. Então, esse histórico, ele desenrola normalmente como a gente percebe, porque existe uma ausência do Estado nesse controle. Mas chama muita atenção o fato dela ser mulher. Por que me chama muita atenção o fato dela ser mulher? Porque o crime, os criminosos, ao contrário do que as pessoas imaginam, são extremamente misóginos, machistas e existe um patriarcado ali. A gente pode até dar exemplos do Tribunal do Crime, quando mulheres de traficantes que se envolvem com traficantes, na mínima suspeita que essas mulheres tenham traído os traficantes, elas são propriedades dos traficantes, elas não são mulheres e parceiras, são propriedades. Elas são ali punidas de forma vexatória, elas são humilhadas, cabelos raspados, imposto um sofrimento físico em praças públicas, como idade medieval e até a morte. Então, quando a gente fala ali de uma mulher em que a gente não tem notícia do homem do lado dessa mulher, a não ser as crianças, em que ela está comandando, claro que chama atenção. É algo que chama atenção porque não é normal no crime. O crime existe no crime, o Tribunal do Crime existe um retrocesso completo em relação à igualdade de homens e mulheres. E quando você traz pra gente essa informação, eu ainda vou maximizar isso, porque além dela de estar na lista de uma das mulheres mais procuradas do Espírito Santo, a Polícia Civil fez a prisão não só dela, mas também da Tayla Costa e Aline Rodrigues. Ou seja, nós estamos falando de 3 mulheres e ainda há outras 4 sendo procuradas pela polícia. Ou seja, você acha que nesse caso a gente poderia ter uma criminalidade, uma formação criminosa, uma quadrilha só de mulheres? Isso existe, delegado? Não tenho conhecimento de uma organização criminosa criada somente por mulheres e formada somente por mulheres. O que eu tenho conhecimento são as mulheres sendo instrumentos também, assim como as crianças e adolescentes menores, de grandes chefes dessas quadrilhas, desses marginais. Então, é muito curioso que a identidade dos homens, se é que tem homens ali, não aparece em momento nenhum. E essas mulheres absorvem a culpa e o mais curioso absorvem de forma voluntária, entre aspas, né, de supostamente, não posso falar pseudo, não posso afirmar, mas supostamente de forma voluntária, essas mulheres assumem a responsabilidade de todas as práticas e delitos ali envolvendo o tráfico de drogas e outros crimes como homicídio e execução. Certo. E nesse caso, doutora, como que funciona uma investigação completa para desarticular essa associação?
Quando a gente fala em investigações, essas investigações elas têm que percorrer o caminho do crime. Para percorrer o caminho do crime e buscar a autoria do crime e a materialidade, esse caminho ele não é tão simples e ele deve seguir normas e balizas legais. Caso contrário, todo aquele caminho percorrido que é a investigação, ela vai ser anulada. Ela não vai, vai anular, inclusive, e vai contaminar uma possível condenação. Então, todo esse caminho ele tem que ter um conjunto a respeito de investigação de testemunhas, investigação até de denúncias anônimas, para poder ter aquela interceptação telefônica. Muitas vezes tem um monitoramento ali desses criminosos por meses, para saber um modus operandi. Então, é um caminho, é uma investigação que utiliza, sobretudo, inteligência, informações. Não são investigações que utilizam o confronto, são investigações prévias que buscam percorrer esse caminho e antecipar os atos criminosos para ali poder possivelmente ser possível uma prisão em flagrante ali dos atos, ou os mandados de busca e apreensão e pegar ali o marginal, o criminoso no pulo. Geralmente, antes que acordam, né? Quando a gente vê esse marginal, ele é pego dormindo. Certo. Você citou pra gente agora há pouco que normalmente esses jovens ou essas jovens, elas são cooptadas, certo? Na sua opinião, o que chama a atenção dessa jovem para ela de fato ingressar no mundo do crime? A vulnerabilidade e o abandono social. Primeiro, esse jovem ele não tem uma estrutura familiar, ele não tem noções de valores a serem seguidos, ele não tem o acolhimento da família para direcionamento de escolhas adequadas para que ele não seja corrompido. Então, quando a gente vê, como a gente fala, facilmente as pessoas que estão debilitadas psicologicamente, elas podem ser presas fáceis para aqueles estelionatos sentimentais. Quando a gente faz esse paralelo. E quando a gente vê um jovem abandonado, sem amparo social, sem amparo familiar, sem estrutura de educação, aquele jovem que não tem perspectiva de futuro, aquele jovem que não tem perspectiva de vida, é uma presa fácil para o crime. Corromper e utilizar como soldado do crime. Isso, na verdade, é essa quadrilha, são esses criminosos que já sabem onde atingir esse novato. Mas e para o novato? O que ele vê de bom nisso? Você acha que é o dinheiro fácil, mesmo que sujo, o dinheiro Quais fácil? são as seduções, né? O que seduz ele a entrar. São seduções baratas, mas olha, eu queria enfatizar que quando a gente fala que esse jovem facilmente cooptado fica uma presa fácil para aqueles, para os líderes das organizações criminosas, cooptar como soldado do crime, eu falo em vulnerabilidade social, abandono social e familiar. Não estou falando em aquele jovem desfavorecido de forma econômica, porque tem a maioria dos jovens que não tem condições e acesso num favorecimento econômico, financeiro, ele vai batalhar, ele vai trabalhar, se ele tem o respaldo da família, se ele tem uma orientação da família, do seu entorno, educação. O que a gente está falando é do completo abandono, o completo abandono. E o que vai seduzir? Primeiramente, fazer parte de um grupo. Aquele jovem está abandonado, aquele jovem ele está completamente sem norte, ele não tem rumo, ele não tem esperança de vida. Ele não tem amor, ele não tem afeto, ele não tem educação, ele não tem absolutamente nada do lado dele. Então, aquele jovem, praticamente ele clama por pertencer a algo. A um grupo, né? A um grupo. E, claro, as seduções, desde dinheiro fácil, desde poder momentâneo, o acesso, a glamorização dos criminosos que a gente vê, infelizmente, em comunidades, aquele acesso a ter um tênis de marca, um relógio da moda, um celular que ele nunca poderia ter acesso, a comida. Então, a gente vê situações ilusórias que facilmente, com migalhas, esses criminosos conseguem comandar esses menores que ainda não têm discernimento do que eles podem consumir ou não para poder determinar o futuro da sua vida. E esses jovens rapidamente também têm as suas vidas levadas pelo crime, porque são os primeiros a serem colocados como escudo e alvo humano para os criminosos. Eu te perguntei isso porque
a Marcela, né, essa moça aqui a qual estamos falando, ela deu uma entrevista a uma televisão e ela disse o seguinte: eu vivia em um mundo de ilusão e estava cansada de fugir. Me sentia um lixo. Vou começar tudo do zero depois que sair de lá e cuidar dos meus filhos. Ou seja, em algum momento ela percebe que essa vida é fútil, essa vida é uma vida ilusória e que de fato pertencer ao crime não vale a pena. Eu não vejo tão lúdico assim, a situação eu não vejo de uma forma tão lúdica. Eu acredito que, na realidade, ela foi forçada por algum traficante, devia estar atrapalhando o comércio, porque o comércio ali é intenso. O fato dela estar já sendo procurada e alvo da polícia fazia automaticamente com que a polícia tinha incursões ali naquela comunidade, atrapalhando completamente o movimento do tráfico de drogas, dessas organizações criminosas. E, claro, se ela tem 4 filhos, qual é o bem mais valioso que essa mulher tem? O vínculo desses filhos. Então, eu não duvido muito que esses traficantes tenham colocado a vida dos filhos dessa mulher em risco, falando, se entregue, que senão esses filhos vão para o saco. E é assim que marginal, que traficante, que bandido age. Não é uma situação em que, nossa, acordei hoje com uma consciência de que o crime não vale a pena. Porque o criminoso, ele já está lá completamente mergulhado naquelas tramas, né? Obscuras, e ele não tem esse impulso espontâneo e voluntário para querer romper com o crime. É algo meio fantasioso. Se acontece, é 1 em 1 milhão. É bom a gente conjecturar esses cenários também, né? Porque de fato, algo que nós não sabemos pode ter acontecido. Inclusive, eu pego um gancho nisso que você falou e trago a informação de que ela mesma disse que ela se entregou porque um filho de 6 anos, né, o filho mais velho dela, pediu para ela se entregar. E ela disse que foi nesse momento que ela caiu na real e pensou, vou me entregar à polícia. O que você acha disso, doutora? Eu te questiono por quê? Porque então quer dizer que o filho dela de 6 anos sabia que ela participava do crime, sabia de como mais ou menos funcionava ali a vida da mãe nessa carreira criminosa. Eu acho meio estranho por ele ser muito novo. Eu acho que a criança, ela fica condicionada. A criança, ela a personalidade, o caráter da criança, todo o conhecimento que a criança tem é formatado desde do seu nascimento. Então, aquela criança acostumada a viver no crime, acostumada a viver em toda aquela situação, se torna natural. Aquela criança, ela é condicionada a achar que a realidade é aquela. Então, realmente chama muita atenção. Eu acredito que isso deva ter sido a história cobertura, né? Quando a gente fala história cobertura, é a mentira dada para ela, por ela, para poder realmente encobrir o que realmente aconteceu para que ela se entregasse. Na realidade, eu não acredito que ela tenha se entregado nem por consciência própria, nem por consciência de uma criança de 6 anos. Aliás, uma criança de 6 anos, ela ainda não tem noções de formulação de consciência ou de parâmetros, né, do que é certo e do que é errado. Eu fico desenhando na minha cabeça, por exemplo, o filho dela chegando para ela e falando assim, mãe, se entrega à polícia porque não dá mais para você, né? Um menino de 6 anos, uma menina de 6 anos, enfim. É muito Estranho, curioso, né? é muito curioso. É diferente. E doutora, quando a gente pega uma moça como ela, uma jovem, que já tem esse histórico criminal, você acredita que ela tinha 100% de certeza da impunidade? Eu acredito que as leis frouxas que temos no Brasil, e realmente existe uma situação em que alguns criminosos, eles estão como se eles estivessem com uma capa de cobertura e de proteção, né, por utilizarem outros para a prática e outros irem na responsabilização, e outros que a gente diz aviãozinhos, né, aqueles que não têm realmente o comando do crime. Pode ser que sim, ela acreditou que ali haveria uma impunidade reinando, mas quando ela se torna alvo, quando ela se torna foco e alvo, quando a polícia judiciária ali do Espírito Santo consegue detectar que ela é a grande comandante, supostamente, de todos aqueles crimes de tráfico de drogas e outros correlatos, ela atrapalha o andamento da continuidade do crime. Então, ela
se torna um elemento dispensável para outros criminosos que estão ali também no comando. Ela começa a colocar em risco toda a cadeia de comando do crime organizado. Então, vamos descartar, vamos tirar ela do foco. Por quê? Porque daí atrapalha todo o andamento. É muito mais plausível que ela permanecendo ali, sem se entregar, outros criminosos pudessem ali ser identificados. É isso que é muito mais plausível. Não a espontaneidade, a voluntariedade de um milagre aconteceu e baixou uma consciência. Não, ela estava colocando em risco outros criminosos, outros cabeças do crime. Normalmente é isso que acontece. Normalmente, eu posso afirmar que, muito provavelmente, quase 99% de chances que tenha sido isso que tenha acontecido. Certo. Ela foi presa em 2018, depois 2021, depois 2022 passou a cumprir prisão domiciliar. Você acha que agora, com mais uma prisão, existe uma grande chance dela retornar à sociedade? Ela vai retornar à sociedade, mas é muito triste que a gente não vê a ressocialização sendo realmente implementada em penitenciárias, né, em estabelecimentos prisionais. A gente não vê essa atuação, a gente não vê esse controle do Estado por inépcia do Estado, não dos policiais penais que são ali heróis, estão cumprindo pena junto com esses marginais, mas o que a gente vê é a falta de estrutura do Estado para poder dar o aparato necessário para a polícia penal e para outros que deveriam ter a responsabilidade de ressocializar esses marginais, esses criminosos. Então eu vejo que ali quando o criminoso ele vai para o sistema penitenciário, ele sai PhD, ele cada vez sai pior, ele sai mais especializado no crime, né? E o que fazer, doutora, para a gente ter uma melhoria nisso, alguma resposta, o que fazer? Infelizmente, a gente tem que cobrar para aqueles gestores que foram eleitos. Então, a gente não pode ter uma política de elasticidade ao crime, a gente não pode aceitar o crime como algo natural da sociedade, como a gente vê que vem acontecendo. Hoje, alguém sair na rua, é natural que a pessoa esconda os seus bens e valores e não fale ao celular, é como se fosse algo natural viver dessa forma. Então, a gente vê a sociedade sendo condicionada com o errado, sendo condicionada com uma inépcia, com uma fraqueza e com uma irresponsabilidade do Estado em estruturar as instituições que poderiam ali proteger de fato a população. A gente vê também uma leniência em relação a alguns veículos de comunicação ao aceitar decisões judiciais também que favorecem a impunidade. Então a gente vê uma série de fatores que conglobantes, que contribuem para que esse inconsciente da sociedade naturalize, incorpore e trate como normal conviver com o crime, com a violência urbana como estamos convivendo. Então, a partir do momento que a gente consegue neutralizar e normalizar essa situação insustentável, nós estamos vivendo numa violência urbana próxima a guerras civis. E isso está normal. Então, eu acho que tem que ter um choque ali de leitura da sociedade. A sociedade ela tem que sim cobrar, tem que dar voz em várias situações, usando seus parlamentares, não aceitando mais esse tipo de situação. Porque o que a gente está vendo é o caminho cada vez mais para o abismo. Exatamente. E para mim é muito triste a gente falar de uma menina de 23 anos ser considerada uma das mulheres mais procuradas, mais perigosas de um estado que é um estado enorme, que é o Espírito Santo, né? Então, nossa, o que pensar da nossa juventude? Porque essa moça de 23 anos é pouco mais nova do que eu, por exemplo. E para mim é triste, porque ela poderia ser uma mulher, assim, empoderada, de uma outra forma, propositivo, em prol da sociedade. Uma moça que já tem aí 4 filhos. Então, inclusive, o primeiro filho, se a gente trata de um filho de 6 anos, ela teve o primeiro filho antes de completar a maioridade. Então, ela poderia muito bem traçar um outro caminho e encontrar uma nova forma de vida, e não a forma criminosa, que querendo ou não, doutor, vamos ser sinceros, uma hora a casa cai, né? Uma hora o crime não compensa, a gente sabe disso, quantos e quantos casos a gente traz aqui, mesmo que esse criminoso, esse crime perdure por muito tempo, uma hora ele é pego.
né? Uma hora ele pisa em falso e a polícia vai estar lá para abraçá-lo, né? Uma hora ele é pego, uma hora o outro marginal, comparsa, vai entregar. Porque a gente está falando com pessoas que não têm ética, que não têm lealdade, que não têm noções de agressão. Eles agridem, eles violam direitos, eles não têm noção de solidariedade. Então, para esse marginal entregar o coleguinha do lado não tem problema nenhum. Então, assim, o criminoso ele não é só alvo da polícia, que, claro, a polícia vai tentar ali buscar a autoria daquele crime para poder realmente dar a resposta penal para aquele que praticou o crime. Mas o comparsa ali não é amigo, não é parceiro. O comparsa ali é um que também, em 2 segundos para salvar a pele, vai entregar o coleguinha marginalzinho. Então é isso, o crime ali, ele se torna uma cadeia cada vez mais umbilicalmente, uma areia movediça que coloca cada vez mais pro limbo, né? Pro lixo, pro submundo. E você acredita que uma das técnicas de investigação, inclusive para esse caso, é de fato a polícia conseguir chegar em outras criminosas através das que já foram presas? Porque a gente tem 3 mulheres presas, a Marcela e mais 2, mas a polícia procura outras 4. Você acha que de fato essas mulheres que já estão presas podem sim auxiliar a polícia a chegar até essas outras comparsas? Eu acho que sim, e não só mulheres, né? Claro. E homens também. A polícia tem que identificar aí essa quadrilha inteira, essa organização inteira. Certo, doutora, te agradeço muito obrigado pela sua participação, foi ótimo conversar contigo, trazendo mais um caso aqui de grande repercussão, e um caso que tem esse detalhe, né, curioso, que é o fato dela ter se entregado, de acordo com o que ela disse à polícia, por conta de um pedido de um filho de 6 anos, que na minha opinião é diferente do que nós estamos habituados a ver. E é muito triste que a gente veja, por exemplo, a Suprema Corte aqui, o STF, tendenciando a normalizar o uso de drogas. Quando a gente vê ali o artigo 28 sendo questionado a sua constitucionalidade, o que a gente vê é justamente, não existe uma pena para o usuário. A gente já não tem uma pena, já é um crime despenalizado, mas é uma sinalização, é uma infração penal. Agora, quando o STF ele considera descriminalizar, retirar do ordenamento jurídico o usuário de drogas, ele não prevê a venda de drogas. A venda vai continuar sendo criminosa, vai continuar sendo ilegal. O porte de drogas, né, pro tráfico de drogas continuará sendo ilegal. Então, a gente vê sinalizações em que praticamente incentiva aquele usuário a continuar consumindo drogas, mas sem resolver o problema do tráfico, que continuará sendo tráfico. E a gente vê que o tráfico é o grande mal ali, é o que fomenta todo o crime, e que tudo que é ligado ao tráfico está manchado de sangue, de morte, de violência. Então a gente vê, infelizmente, esse movimento contrário da Suprema Corte. Querendo solucionar, legislar sem medidas eficazes. Para solucionar o usuário de drogas, né, o usuário que já é despenalizado, a gente tem que enfatizar, não é crime, mas não existe uma pena para esse crime do artigo 28. Agora, retirar é justamente retirar o problema da lei, mas esse problema permanecerá subsistindo na sociedade. Doutora, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar contigo. Nosso canal aqui está de portas abertas e com certeza eu te vejo em breve. Muito obrigado. Obrigada. Gente, hoje eu conversei com a delegada Raquel Galinatti, delegada de Polícia Civil, inclusive já esteve à frente de diversas investigações, e falamos sobre o caso dessa moça de 23 anos, que é a Marcela Ferrighetti, que era considerada uma das mulheres mais procuradas do estado do Espírito Santo, principalmente pelos crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ela se entregou no dia 6 de agosto de 2023, há pouquíssimo tempo, e disse à polícia que se entregou após o pedido de um filho de 6 anos, que pediu a ela, pediu à mãe, para se entregar e largar a vida do crime. Mas infelizmente é isso, nós estamos falando de uma moça de 23 anos, aí no auge da sua joviedade, que era considerada uma das mais procuradas do Espírito Santo e que agora está presa. Muito obrigado pela participação de todos, as nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. E antes de finalizarmos, deixa eu mostrar para vocês uma coisa, olha só, essa daqui é uma caneca exclusiva
do canal Operação Policial. A delegada Raquel Galinatti também está segurando uma ali, ó. Para você ter acesso a esses materiais exclusivos, entre em nossa loja, que está no link desse vídeo, tá bom? Então lá tem canecas, canetas, moleskines, cadernos, itens exclusivos do nosso canal Operação Policial. Então, adquira o seu e tenha aí na sua casa um item muito bacana como este daqui, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de todos. Na semana que vem eu volto com mais um caso de polícia. Um abraço. Tchau, tchau.